Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Aqui já é um aviso. Os olhos são a luz para o corpo. O que é que você está dando para os seus olhos verem? O que é que os seus olhos estão? Onde seus olhos estão mirados? É no bem? Você lê a palavra de Deus? Você busca a presença do Senhor? Você busca conhecimento? Você busca olhar para o que é bom, olhar para sua família, olhar para o que Deus já lhe deu? Ou você olha para corpos de homens, de mulheres? Se você é solteiro, também é pecado, viu? Você está desejando, você tem que se controlar. Então vamos lá. Você anda olhando para o pecado, às vezes seu pecado não é o desejo sexual. Às vezes seu pecado é a gula. Você olha uma comida e não consegue se controlar. Eu tenho que me conter. Esse pecado é um pecado difícil. Mas vamos começar, continuar. Às vezes seu pecado é as redes sociais. Você passa o dia olhando besteira no celular. O dia todinho e você depois se sente tão frustrado, porque parece que o seu dia passou e você não fez nada, nada. Qual é o teu propósito? Deus te criou não foi para ficar com a bunda sentada na cadeira no celular, não. Não, Deus te fez para algo maior. Pergunte para Deus qual é o teu propósito, que Ele vai lhe dizer qual é o seu propósito. E hoje, como exemplo, eu trouxe um homem que olhou demais para onde não devia. Sansão. Vamos ver aqui? Vamos fazer a leitura. Juízes 13. O nascimento de Sansão é o título. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Esses israelitas, hein? Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Olha, Sansão era um homem com a promessa desde o nascimento, separado por Deus desde o seu nascimento. Era um homem que não podia tocar em vinho. Era um homem que não podia chegar perto de coisa morta. Era um homem que tinha que se separar, que tinha que manter os cabelos longos, que não podia cortar os seus cabelos porque foi proibido aqui por Deus, como a gente fez a leitura. Então, ele tinha que obedecer esses mandamentos. Ele tinha que obedecer porque foi Deus que pediu diretamente para ele. Eu não estou dizendo que toda pessoa tem que fazer isso, não. Mas no caso de Sansão, foi pedido. Deus tem algo pessoal com você. O que foi que Deus pediu para você que você não fez? Olha, Deus está cobrando. Cuidado. Não seja como Sansão. Sansão pecou a primeira vez, não aconteceu nada. Pecou a segunda, não aconteceu nada. Mas a conta chegou para Sansão, como a gente vai ver. Como a gente vai ver através dessa leitura, dessa palavra. Fica aí para você saber. Vamos continuar. Qual é a primeira lição que a gente vai aprender com Sansão? A gente vai continuar a leitura aqui e a gente vai descobrir o que foi que Sansão fez. Juízes 14:1. Vamos ler. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Era uma moça israelita? Era uma filisteia. Vamos trazer para o dia de hoje. Um jovenzinho vai para o mundo, vai para o trabalho e vê uma menina assim que não é da igreja e se apaixona por ela. Só que essa menina, gosta de beber cachaça. Essa menina desobedece os pais. As meninas também, às vezes a menina tá no colégio, não sei, no colégio, no trabalho. Pode levar para a área que você quiser e ver um rapaz bonitinho, mas que não tem nada na cabeça. E aí ela se apaixona perdidamente e vai dizer pros pais: eu quero casar com esse daqui. Ele é uma boa pessoa, ele vai mudar. Cuidado.
Não procure coisa para sua cabeça. Para quê? Se você pode caçar um homem de Deus para você, você vai caçar o que não presta, o que vai lhe dar trabalho. Não vá, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar. Sansão foi assim. Ele viu uma filisteia. Sabe o que o pai dele e a mãe dele disse? Meu filho, tem tanta mulher israelita aqui, você sabe, falando com as minhas palavras. Para que você vai atrás desse povo incircunciso? E aí Sansão não quis saber. É ela que eu quero e pronto. E aí ele foi atrás de realizar o desejo dele. O primeiro olhar fora da vontade de Deus que Sansão deu. Ele olhou para o que não devia. Para uma mulher que não devia olhar. Para um lugar que ele não devia olhar. Ele não fez como José, que quando foi tentado, ele fugiu, correu. Correr não é covardia, não, é coragem. Se Sansão tivesse visto e fugido, não, Sansão olhou e fixou e disse, é aquilo dali que eu quero mesmo. E pronto, ele quis o pecado. A primeira lição para você, desvie os seus olhos do pecado. Desvie os olhos das tentações. A sua tentação é diferente da minha. Você sabe qual é. Se você já sabe que é difícil para você, Sansão tinha um problema seríssimo com mulher. E a mulher conseguia enganar esse homem. Olha, o homem mais forte que a gente lê na Bíblia. Uma mulher dobrava ele do jeito que queria. Olha a fraqueza do homem. Ele batia em 1000 filisteus de uma vez e não conseguia dizer não para uma mulher, pelo amor de Deus. Cuidado com o que você está pondo na sua vida. Isso pode te levar à morte. À morte. Deus não te diz não porque ele gosta, não, porque ele sabe do futuro. Ele sabe do que está por vir. Mas mesmo assim, através das desobediências dele, Deus ainda assim cumpriu um propósito na vida de Sansão. Porque ele tinha uma promessa. E Deus não deixa de usar. Quem está pecando, não pense que um pastor vai começar a trair a esposa e Deus vai deixar de usar ele, não. Não, Deus não vai deixar de alimentar o seu povo, não. A Bíblia diz que vamos chegar muitos diante do Senhor naquele dia. Senhor, mas eu preguei a muitos, eu realizei obras. Aparta-te de mim, maldito, pois eu não te conheço. É a prova viva de que Deus usa quem está em pecado, usa quem está errado, mas a cobrança no final vai ser muito maior. O castigo que você vai receber vai ser muito maior. E não é porque Deus quer, não, é porque Ele é justo. Ele te ama, mas Ele é um Deus de justiça. Tome cuidado com as suas decisões. E aqui nesse caminho para ir atrás dessa mulher, ele encontrou algo que ele não podia tocar. Mais uma vez que Sansão olhou, desejou e foi pegar aquilo que ele não deveria. Vamos ler aqui? Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina. Quando estava passando pelas plantações de uvas de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Então ele foi conversar... Eu pulei, viu? Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. Ele havia matado o leão e voltou para perto da carcaça do leão. Ele era um nazireu, ele não podia chegar perto de coisa morta. O que ele queria perto desse leão? Não era para ele ter chegado nem perto. Além de olhar, quando ele olhou, ele viu algo que ele desejou. Tinha mel no corpo do leão. E ele pegou esse mel, comeu desse mel, se lambuzou com esse mel, entendeu? Qual é o mel que está te levando para o pecado, para longe de Deus? Qual é o mel que está fazendo você não conseguir mais se concentrar nas coisas do Senhor? É isso aqui? É mulher? É comida? Quais são as distrações que estão te desviando do teu propósito? Qual é o pecadinho? Isso aqui não tem nada a ver, é só uma série. Não tem nada a ver, é só um filme. Não tem nada a ver, é só uma roupa. Não tem nada a ver, eu só vou ficar com essa pessoa.
Não tem nada a ver, só foi uma vez. Cuidado com nada a ver. Foi nessa que Sansão perdeu a visão. Os olhos dele só serviam para fazer ele pecar. Vamos ver o que vai acontecer? E aí, o que aconteceu? Ele foi fazer uma brincadeira lá na festa de casamento dele. E os caras que estavam lá não conseguiam adivinhar. Então, o que eles fizeram? Foram ameaçar a moça que Sansão amava. E essa mocinha chegou perto de Sansão, me conte qual é o segredo, me conte qual é a adivinhação. E Sansão não contava, Sansão enganava a mulher. E aí, teve uma hora que ela disse, você não me ama. Você não me ama porque você não me conta. E aí, Sansão falou. E aí, aquela mulher contou, também estava sendo ameaçada de morte. E aí, o que aconteceu? Sansão ficou com raiva da mulher, parecia que não queria mais ela, mas depois vai querer, de acordo com a leitura que a gente vai ler, ele vai querer a mulher. E aí ele mata alguns filisteus para poder dar os presentes que ele tinha prometido por causa dessa adivinhação. E aí, o que acontece? A mulher casa com outro, e aí Sansão fica com raiva, e aí mata mais filisteus. Então, mesmo no pecado, Deus continua usando Sansão para o propósito dele, que era libertar o povo de Israel. Mesmo em pecado, ele estava sendo usado por Deus. Então, muito cuidado com gente que está no púlpito. A culpa não é de Deus, não. A culpa é deles. Muito cuidado com as pessoas que você tem do seu lado. Muito cuidado com você mesmo. Não viva de falsidade. Não pense que porque Deus está lhe usando, está tudo bem. Não pense porque que tudo está dando certo, está tudo bem. Deus está te dando corda. Uma hora você mesmo vai se enforcar. Deus está lhe dando corda. Cuidado, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo do arrependimento. Volte antes que isso acabe com a sua vida. O inimigo não vem com brincadeira, não. O inimigo quer lhe matar. O inimigo vem para matar, roubar, destruir. Nada menos que isso. Ele não está de brincadeira com você. Que Deus te livre disso. Não abra brechas para o inimigo. Vamos continuar? O inimigo matou aquela mulher depois que descobriu que Sansão fez aquilo por vingança. E aí que Sansão ficou com raiva. Diz que naquele dia ele matou os filisteus com uma queixada de jumento. Eu não vou continuar a leitura. Por quê? Porque é muito extenso. Sansão estava, de certa forma, cumprindo o chamado dele, mas com base na desobediência dele. A desobediência dele, apesar da desobediência, ele estava fazendo o que Deus tinha trazido ele para fazer esse mundo. Mas só que o pecado dele vai ter consequências. O que acontece depois disso? A Bíblia diz que Sansão se deita com uma prostituta. O que Sansão quer? Por que ele faz isso se ele é um homem separado por Deus? Ele, mais uma vez, a Bíblia não diz, olha, deseja e conclui. E é assim. Muito cuidado com o que seus olhos estão vendo. A Bíblia diz que basta você olhar 2 vezes para uma mulher, você já pecou. Só de olhar 2 vezes, você já pecou em pensamento, você já adulterou. Então, Sansão é um dos maiores exemplos da Bíblia para cuidado com onde você olha. Se você sabe que é uma tentação, você olhou uma vez, corra, fuja. A Bíblia diz, resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. O diabo tem medo de quem resiste a ele. O diabo não gosta. O diabo sai de perto. Se você resistir, o inimigo vai sair de perto de você. No capítulo 16, a gente vai ver quando Sansão conhece a pessoa que vai levar ele ao maior sofrimento da vida dele. Aqui ele vê Dalila. E a Bíblia deixa claro que ele se apaixonou por ela. E aí, ele não se casou com ela. Ele foi morar com a mulher. Ele foi, dormir com a mulher. Foi praticamente morar junto hoje em dia, né? Ah, dá muito certo, né? E ali a mulher fez um acordo com os filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E a mulher, por 3 vezes, perguntou para Sansão qual era a força dele. Sansão mentiu, enganou ela. Mas o que acontece? Sansão já devia ter aprendido com a outra mulher que ele não pode contar os segredos dele para quem ele mal conhece. Porque uma esposa é uma bênção do Senhor, mas quando é entregue pelo Senhor. Essa daqui foi presente de Satanás.
Então, ele devia ter fechado o bico. Mas muita gente diz que Sansão perdeu a força por causa do cabelo. Não. Sansão perdeu a força por uma série de pecados. E esse pecado foi o ápice, o estopim. Mas Sansão já estava distante de Deus, há muito tempo. Então, cuidado com o que você está plantando na sua vida. Há quanto tempo você brinca com Deus? Há quanto tempo você está passando o cartão de crédito do pecado? A conta chega. A conta chega. Tem limite. Cuidado. E o que acontece? Na quarta vez, Sansão conta para a mulher que ele tanto amava o segredo. E aquela mulher, enquanto ele dorme no colo dela, enquanto ele descansa no colo de quem não devia, deixa outro homem cortar os cabelos dele. Naquele momento, Sansão, quando os homens vão atacar de novo, porque já tinham atacado ele 3 vezes, ele é tão burro que não percebeu, perdão, e ele é tão que não percebeu, porque não pode. Como é que cada vez que ele conta o segredo dele, ele vê que as coisas que ele contou tá tudo sendo feito, a mulher fez tudo que ele disse que não podia, e ele não percebe, pelo amor de Deus. Mas vamos deixar. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Porque a paixão cega. Cuidado. Às vezes o povo da rua vê mais do que você. Cuidado com as suas paixões. Sua paixão, às vezes, não é por um homem ou uma mulher. Às vezes, sua paixão é uma coisa. Uma coisa que cega os teus olhos. Você trata mal seu esposo, a sua esposa por causa disso. E você não percebe que aquilo é um vício. Um vício. Não deixe nada. Tudo que você não consegue largar é um vício. Se você não consegue largar, você está viciado. Então, vamos continuar. E ali, quando aqueles homens conseguiram agarrar Sansão, Sansão pensou que ia ter força. Sansão pensou que ia ter força para poder fugir. Mas dessa vez o Espírito do Senhor não desceu sobre ele, não deu força a ele. E ele foi capturado. E qual foi a primeira coisa que os inimigos furaram? Qual foi a primeira coisa que os inimigos tiraram de Sansão? Seus olhos. Eles furaram os olhos de Sansão. O objeto que ele usava para pecar foi retirado dele. Que dor. Sansão não podia mais enxergar. Aquilo que ele tanto usou para o mal foi tirado dele. O que foi que Deus te deu que você está usando para o mal? Deus te deu um carro para tu abençoar a tua família. E tu tá carregando mulher que não presta para onde não deve. Deus te deu uma casa e tu tá enchendo de gente que não deve, falsas amizades, bebendo, se prostituindo, trazendo quem não presta. Deus te deu uma esposa e você não valoriza. Deus te deu um esposo e você não valoriza. Cuidado, pois o inimigo, você está dando brecha para o inimigo tirar de você. Não é Deus, não. É o inimigo que tira. Deus apenas permite, porque ele é justo. Ele é justo. Não abra brechas para Satanás. Mas só que se a gente continuar a leitura, a gente vai perceber. Sansão se arrependeu. E ele queria derrubar as duas... Meu Deus, volta o nome. Ele queria derrubar o templo dos filisteus. Sansão, ele foi humilhado. Trouxeram ele, depois que pensavam que ele era inofensivo, e caçoaram dele. E depois, quando ele estava no meio de 2 colunas, colocaram ele no meio de 2 colunas, ele pediu forças ao Senhor. Ele pediu forças a Deus, naquele templo que ele estava. E aí, o que aconteceu? Deus teve misericórdia daquele homem. E por mais uma vez, Deus deu força. E na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que na vida dele. Deus ainda honrou aquele homem na sua morte. Aqueles homens que zombavam de um filho de Deus. Porque Sansão, apesar do pecado, era um escolhido do Senhor. O seu pecado não apaga o que Deus tem para você, mas te afasta. Te afasta do teu propósito, te afasta de Deus. Mas sempre a chance de arrependimento. E Sansão, ele orou. Ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor. Dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. E Deus deu.
E Deus olhou para a oração sincera de Sansão. Sempre há chance para se arrepender. Volte. E mude. Não adianta você, escutar essa palavra, eu tô arrependido, eu vou mudar, e não fazer nada. Mude. Se o teu problema é com o celular, tira as notificações. Olha, eu vou ensinar uma coisa que eu fiz. Pra mim não ficar mexendo no Instagram, eu instalei no celular do meu marido. Aí, quando eu quero ver alguma coisa, eu tenho que pegar o celular dele. E aí eu mexo. Então, acaba que eu não fica disponível. Eu não tenho essa distração mais na minha cabeça. O que mais que eu fiz? É assim, tem várias coisas que você pode fazer. Se tua tentação é mulher, meu amigo, corra. Se tem um lugar que você sabe que vai ter tua tentação para você, não vá. Olha, a gente tem muitas desculpas. Mas Deus, ele dá a estratégia e dá sabedoria a quem quer. Peça sabedoria para Deus e ele vai lhe dar a solução para o seu problema. Fuja do pecado. Corra do diabo. Se afaste do que é mal. Preserve a sua vida. Preserve sua vida. A vida eterna te espera. E me espera também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus seja louvado através da sua vida. Por favor, curta, se inscreva e compartilhe essa mensagem. Porque eu quero que muita gente escute isso e comece a fugir do pecado. Comece a esconder os olhos do que é mal. E comece a ver o que é bom, a buscar o que é bom. O nosso Senhor Jesus é o que é bom. Então, Deus seja louvado. Até a próxima.